vamos falar de rewind. Então, essa é a tendência da busca pela essência, pelo que realmente importa, ao mergulhar nas lembranças do passado. Yara, comenta um pouquinho pra gente sobre essa tendência. Vamos dizer que essa tendência é quase um contraponto do Múltiplos. Enquanto o Múltiplos é aquela extravasão do E, de todos os conceitos, o Rewind é realmente rebobinar. Você volta 2 casas, você aquieta os teus pensamentos. Então, aqui, a gente tem realmente essa ideia de que o excesso, ele some. Então, você realmente tem um tempo para esse entendimento interno, né? Enquanto até um tempo atrás, isso daqui ainda é um reflexo da pandemia, a questão do autocuidado, mas a gente interpreta aqui que esse autocuidado, ele já não é só físico, ele é emocional. Então, cores que exalam esses sentimentos, né? De tranquilidade, de calmaria. A gente também tem essa preocupação com os problemas emocionais, né? Que a gente realmente começa a alertar mais. E realmente e tudo isso traz esse reflexo para dentro de casa. Então, assim, no mundo que tá tudo, a gente fala que é caótico, porque tem muita informação, o nosso momento de segurança é quando a gente está dentro da nossa casa. Então, como vão ser esses novos lares, né? Como vai ser esses objetos que a gente vai ter dentro de casa? Então, o que a gente começou a perceber aqui? Que quando a gente volta 2 casas, quando a gente volta para o passado, é o nosso momento de segurança emocional. Porque a gente já passou por aquilo, a gente já não tem mais que interpretar, não tem mais que pensar sobre o que está acontecendo. Então, contato com a natureza, a gente vê a questão dos ambientes realmente mais abertos, mais personalizáveis para deixar do nosso jeito, né? Com a nossa segurança. E com essa questão da natureza, a gente também viu que os sentidos são melhores explorados. Enquanto o Múltiplos a gente tem uma questão muito visual, sonora, aqui no Rewind a gente tem o tato, a gente tem a questão do olfato. Não é à toa que essas terapias alternativas, como das cores ou dos cheiros, elas estão em alta, porque realmente é esse universo. E falando de Rewind, a gente teve aí, a gente viu muito nessa última semana de moda, né, que realmente foi a volta de produtos que a gente tinha no passado, volta das supermodelos que tinham esse conceito. Pro mal, então. Não, mas eu acho super legal. Toda vez que a gente fala sobre, a gente vai revelando algumas camadas, né? A Yara, eu tenho uma visão, temos uma visão como grupo, mas a gente vai revelando algumas camadas, porque para cada um vai significar de uma forma mesmo, né? Ouvindo a Yara falar, vai me abrindo algumas caixinhas assim, mas a essência que eu interpreto, né? E eu acho que a beleza é assim mesmo, a gente interpretar, porque aqui fala muito sobre isso, né? Fala sobre self-tale, por exemplo, cada um contar a sua história. Ela usou o termo de voltar 2 casas, né? Não significa voltar para o começo do jogo. O que é o começo do jogo? Sei lá, é o neoclássico, é o período vitoriano, é aquela coisa vintage. Não é isso. É voltar 10, 15 anos atrás. Sabe, quando a máquina digital era um tijolão e a gente carregava para tudo quanto é lado, fazia aquelas fotos, baixava no computador e não postava, não conseguia postar na hora, demorava para postar. Então, é voltar algumas casas para aquela cadeirinha da casa da nossa avó, que a gente sentava e tinha o cheirinho dela, é a comidinha que a nossa avó fazia, é aquela viagem que a gente fez, que significou muito para a gente. Então, essa coisa de feels like a home, né? Porque a gente falou, a gente vai querer mais e mais e mais achar signos que nos conectem com a nossa história, com a nossa infância, com a nossa verdade. Por isso a gente fala de self-tale. Não é a verdade da época neoclássica, que eu nem vivi aquilo, saudade do que eu nem vivi aquela história, que não existe mais, né? Agora, por que as marcas estão trazendo? A gente vê expressão disso, vocês vão ver algumas imagens que a gente vai colocar aqui, e também no Trendbook, a volta dessas câmeras digitais, a volta do Discman, não a volta necessariamente disso, mas a gente vê pessoas que têm acesso a muito mais tecnologia usando essas coisas porque traz um certo conforto, uma certa nostalgia do que de fato eu vivi. Um tempo atrás apareceu o Cristiano Ronaldo, jogador de futebol,
indo para o campo, todo mundo com aqueles super fones de ouvido, super high-techs gigantescos, e ele com aquele primeiro iPod, era iPod que falava, né? iPod, um pequenininho que pendurava, assim, bem do lado de fora, assim, um iPod. Isso há 2 anos atrás, quando já tinha muito mais tecnologia, ele usando aquilo, porque provavelmente ali dentro ele colocou as músicas que para ele importavam, que ele curtia, não consegue mais tirar, porque não tem nem mais tecnologia para tirar as músicas lá de dentro, e ele gosta de ouvir aquilo, aquelas... Então essas tecnologias passadas, esses jogos também que a gente jogava quando era criança, a comida que a gente só experimentava, só tinha quando era criança. Então essas coisas vão trazendo um conforto para a gente. Mesmo fora de casa, a gente se sente em casa. Por isso esse tema de fazer as pessoas se sentirem em casa. A volta das supermodelos que hoje em dia já estão na casa dos seus 50, 55, 60, traz para a gente também a relevância do que a gente viveu. Porque isso tende, né, a cair numa certa irrelevância, no ostracismo. Eu não sabia onde é que estava a Cláudia Schiffer, eu não sabia onde é que estava Naomi Campbell nunca sai de moda, né? Essa daí está sempre. Mas várias outras, a Cláudia Schiffer, a Cindy Crawford, enfim, a Evangelista. Então, essas mulheres todas lindíssimas ainda, na casa dos seus 50, 55, voltaram super reverenciadas e mostrando que a nossa... eu falo da minha, né? Essa é a minha geração. Talvez alguém fale da Xuxa, talvez alguém fale de alguém mais recente, mas essa é a minha história. Essa é a comida que eu curtia quando era criança, o que eu vivi quando era criança. Então, isso é muito a minha história. E isso tem que estar no meu presente. É um pouco isso que a gente está dizendo. É um pouco a relevância da minha própria história.